Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Que alegria, viu, ter a sua companhia aqui comigo em mais uma noite de Identidade Geral. Você já sabe, né, que de segunda a sexta a gente está aqui juntinhos às 11h30 da noite para ouvir histórias inspiradoras, né? E você é mais do que bem-vindo, bem-vinda também. Então, muito obrigada pela sua audiência. E vamos logo ao nosso convidado de hoje. Primeiro, quero te dizer que ele é do México, mais precisamente do estado de Quintana Roo. Se você nunca ouviu falar desse lugar, é quase certeza que você vai se lembrar deste aqui, ó, Cancún, sonho de consumo de milhares, praias de águas cristalinas, um dos maiores destinos turísticos da América do Sul. Pois bem, o lugar de onde ele vem você já sabe, mas o assunto de hoje não é turismo, é arte e evangelismo. O Jorge conseguiu unir duas paixões para inspirar pessoas e para falar do amor de Deus para elas. Só para você ter ideia, ele desenvolveu vários projetos no México e no mundo, construindo igrejas e impactando a vida das pessoas. Do México, Jorge já foi para vários países, incluindo a Armênia, França e até o Brasil também. No passaporte desse artista evangelista tem carimbado o amor ao próximo. E apesar de conhecer bem o Mar do Caribe, para Jorge, o verdadeiro paraíso vai ser na eternidade. Que coisa linda, né? E por falar em eternidade, eu quero te ofertar este guia de estudo da Bíblia aqui, ó, o Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia fala exatamente sobre o verdadeiro paraíso, fala sobre o céu, a Nova Jerusalém. E aqui tem uma promessa especial para você. Quer ver só? Lá na página 103 tem uma promessa que eu estava olhando e que é a coisa mais linda. E que diz que Deus fez uma série de promessas àqueles que aceitam a salvação oferecida por Ele. Além de estarem com Deus para sempre, terão direito de comer da árvore da vida, que significa receber vida eterna. Eita, promessa linda, né não? Agora, depois de uma promessa dessa, você não vai pedir o seu guia? Eu não acredito, minha gente. Peça já o seu, mande uma mensagem agora mesmo pra gente, 012 98244 0077. Ou você liga pra cá amanhã em horário comercial, tá bom? Pelo número 0 operadora 12 2127 3121. Agora a gente vai para aquele intervalo bem rapidinho de 30 segundos e na sequência o Jorge vai estar conectado aqui com a gente. Até já! Já estamos de volta e hoje o Identidade Geral tá chique. A gente tem aí um convidado internacional de lá do México. Jorge, menino, eu treinei seu nome para falar aí no original, mas não saiu não, viu? Vou abrasileirar seu nome. Você se importa? Não importa, não. Fique tranquila. Me chama Jorge. Então, combinado. E que privilégio você aí nas águas cristalinas de Cancún. Essa foi a sua grande inspiração aí para suas artes? Eu nasci no Cancún, cresci no Cancún e por isso também é a minha inspiração. Mas fico com saudade de Cancún, que agora não estou lá. Ah, imagino. Até eu que nunca conheci Cancún, tenho saudade de Cancún. Imagina! Jorge, o que é que Muita vem... gente tem saudade. O que é que vem primeiro, a arte ou o evangelismo? Acho que a arte é o evangelismo, de algum jeito. Eu lembro muito que eu queria ser pastor e eu sentia um chamado, então eu abri a Bíblia, achei um versículo no Êxodo 35, que falava que a arte era a sabedoria de Deus. Então eu senti que Deus me diz para mim, a arte é teu chamado. Então, para mim, a arte é uma das únicas coisas na vida, no mundo, que ela não é precisamente necessária, mas ela fala de uma necessidade interna do humano, de algo maior, né? Então, todas as pessoas que fazem arte, elas estão pregando de algum jeito, elas estão falando de uma necessidade interior. Então, a arte bem focada é
o evangelismo, a mesma coisa. A Bíblia é arte também. Então, é uma pergunta interessante para começar assim, direitinho. Gostei. Ai, para despertar 11h30 da noite, a gente já tem que chegar chegando, Jorge. Mas é verdade, viu? Deus é o nosso maior artista e a gente às vezes pensa em blocar as coisas e separar as coisas, mas não. A gente pode utilizar de qualquer forma para evangelizar e a arte e o evangelismo não se separa quando a gente para analisar que Deus é o nosso maior artista, né, Jorge? Mas explica um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Você é um artista visual, trabalha aí com filmes, fotografias. Conta mais um pouquinho aí sobre esse seu trabalho. Eu estudei artes visuais, sou um artista visual, é verdade. E também gosto muito de filme, mas gosto muito da escritura também. Só que eu mais gosto da escritura, de fazer histórias. E as histórias podem ter muitas apresentações, né? Que são o filme, que são também projetos de teatro, não sei. Também publicidade também pode você contar histórias através das marcas. E eu fiz artes visuais e também fiz comunicação como curso. Então, eu gosto de tudo isso. Todo o tempo eu estou procurando como que eu posso contar histórias. E aí, além de você unir a arte com a comunicação, você também quis fazer a diferença no mundo, né? E foi a partir daí, então, que surgiu a ideia de um projeto missionário, de construir igrejas ao redor do mundo. Como foi essa fase aí, essa ideia que você teve? Eu estava estudando quando a gente decidiu formar um grupo missionário. O nome era JAM, Jovens Adventistas Missionários. E então a gente começou a organizar-se para ver como que um grupo de jovens conseguia ajudar e fazer algo mais. Então, tinha muitas possibilidades. Éramos primeiro 10 pessoas e chegamos a ser até 100 pessoas. A gente foi para diferentes lugares. Por exemplo, aqui no México, uma jungla que não tinha nenhuma igreja. A gente construiu a primeira igreja na zona com um grupo de missionários voluntários. E a gente viajou para Cuba também, para outros países. E o grupo começou a crescer. Agora o grupo continua na Universidade de Montemorelos. E foi uma das experiências mais importantes na minha vida, porque eu aprendi sobre liderança, aprendi sobre o amor, aprendi sobre trabalho em equipe e sobre a criatividade também. Nós tínhamos que usar muita criatividade para chamar as pessoas, para conseguir as doações. Isso foi muito interessante, muito bonito para mim. E Jorge, desse projeto aí, Jan, foi que surgiu o Louro Granada ou essa sua agência não tem associação a esse projeto inicial? Como que foi? Porque você tem essa agência de comunicação que desenvolve, né, esses projetos, essas ações. Foi uma inspiração. Acho que diferentes experiências na minha vida estavam relacionadas com como que a Louro Granada nasceu. Definitivamente, Jam foi uma inspiração, mas não foi direto que, através de Jam, Louro Granada nasceu. Mas tem várias razões porque Louro Granada nasceu. Eu queria misturar a arte, os projetos sociais, a criatividade e também uma inspiração muito importante para Louro Granada foi o meu pai, que agora ele descansa. Ele me inspirou muito para fazer coisas com propósito, com sentido. E graças a ele que eu pude construir essa ideia maior de me dedicar completamente a isso. Então acabou servindo até de um consolo para você nesse momento difícil, né? O que foi que aconteceu com seu pai? Ele faleceu repentinamente no problema do coração. Nesse mesmo ano que ele faleceu, ele deu uma palestra na minha universidade acerca de responsabilidade social.
e ele pediu para mim dar parte da palestra com ele. Foi um privilégio para mim. Ele falou: eu quero falar também da comunicação e a responsabilidade social, mas eu gostaria que você falara disso, porque você é o experto nisso. Para mim foi um privilégio muito grande. E então eu fiz a minha parte da palestra, e nessa parte da palestra eu tive uma ideia de uma empresa de comunicação e responsabilidade social. Então eu escrevi a ideia sobre a empresa, eu apresentei na palestra, e nesse ano, no final do ano, foi que meu pai descansou. Mas a ideia de continuar um legado sobre responsabilidade social, propósito, criatividade, ainda mais porque ele falou para mim: eu quero ver tudo que você pode fazer na sua vida. Eu tinha um pouco de problema com outras pessoas que falavam que porque eu fazia arte, ou eu poderia ser como meu pai, que ele trabalhava nas leis, na política, isso, né? E eu falei para meu pai: você queria que eu fosse como você, que estudasse a mesma coisa? Ele falou: não, eu queria ver o que você queria ser. Então, tudo isso misturado com uma inspiração. Nesse mesmo ano eu senti como agora eu continuava seu legado, mas no meu estilo, né? No meu jeito. E essas foram as bases para construir depois Loro Granada, uns 2 anos depois. Nossa, é testemunho lindo, viu? E inspirador, porque eu fico imaginando que esse seu projeto é como se você estivesse matando a saudade do seu pai todos os dias, né, Jorge? Gente, só para resumir aqui, então, você que está acompanhando agora o Identidade Geral, a gente está com o Jorge Souza, ele é de lá do México, nasceu em Cancún, é um artista evangelista, um evangelista artista. A gente não conseguiu nem definir a ordem, porque as coisas não se separam. E o importante é que ele usa da arte para evangelizar outras pessoas, tem aí viajado ao redor do mundo, levando a esperança, construindo igrejas, promovendo ações de responsabilidade social. E agora a gente acabou de descobrir que a grande inspiração do Jorge é o próprio pai, que já descansou, mas que permanece aí ativo através desse legado que o Jorge tem levado. Então, você que está acompanhando, eu vou para um breve intervalo, a gente volta já já. No próximo bloco, o Jorge vai contar sobre uma ação que ele fez com refugiados lá na Síria no momento do conflito em 2018. Então tá incrível essa entrevista, a gente espera você, eu volto já já. Já estamos de volta, hoje eu converso com o Jorge Souza. Ele é um artista evangelista mexicano. A gente está muito chique hoje aqui no Identidade Geral com um convidado internacional, olha só. E ele tem contado aí sobre alguns projetos, ações evangelísticas ao redor do mundo inteiro, ações de responsabilidade social. É um prazer, viu, Jorge, ter você aqui mais uma vez. E eu prometi para o público que você ia contar sobre uma ação específica que aconteceu em 2018, né? Quando a gente teve ali o auge do conflito armado na Síria, muitas pessoas sofrendo, morrendo, e aí vocês desenvolveram um projeto com vendas de camisa, reverteram esse valor para algumas associações que estavam apoiando esses refugiados, esses sírios. Como que foi toda essa ideia, esse projeto, como que se desenrolou aí? Então, eu sempre tive muito interesse no tema dos refugiados, principalmente das crianças na Síria, pelos grandes problemas que elas têm e pela dificuldade para elas aceder à ajuda. Então, eu pensei, bom, que posso fazer, que eu tenho perto nas minhas mãos, então eu tinha a possibilidade de fazer desenhos, vou criar uma linha de camisetas que a gente poderia vender com a temática da Síria para ajudar, né? E o nome da empresa, o nome da empresa que fazia as camisas era Loro Granada. Começou assim. E
A gente vendeu algumas camisetas, foram bastantes, não lembro do número, e conseguiu doar o 100% do dinheiro para a associação que tem o nome de Cascos Brancos. Eles fazem as primeiras ações de resgate com crianças da Síria, né? São as primeiras pessoas que, quando tem alguma crise, problema, conflito, elas vão e então ajudam diretamente. Então, a gente doou para elas depois de vender as camisetas. Quanto que vocês conseguiram arrecadar aí com esse movimento? Mais de US$ 300. Mas assim, olhando, né, ouvindo sua história, a gente entende a importância de nos colocarmos no lugar do outro e a gente também se movimentar. Mesmo de forma remota, você estando num lugar distante, você conseguiu mobilizar uma turma, fazer uma ação para poder ajudar as pessoas que estavam precisando lá na Síria, né? E aí outro ponto que você, do mundo, né, que você acabou influenciando, foi aqui no Brasil também, quando você fez o intercâmbio no NASP, que é o Centro Universitário Adventista aqui do estado de São Paulo. Foi desse intercâmbio que saiu o Portunhal, Jorge? No 2016, eu estava falando com o diretor da minha academia, da minha faculdade, e que ele é brasileiro. Então eu falei, nossa, eu sempre quis ir para o Brasil. Então ele falou, como? Você quer ir para o Brasil? Você sabe que nós temos uma oportunidade de intercâmbio para o Brasil? Eu falei, não, não sei. Você nunca falou para ninguém. Ninguém sabia que a faculdade tinha essa oportunidade. Então ele falou, que bom que você quer, porque a gente tem que provar se funciona, né? Então eu fui como um experimento do começo dos intercâmbios da Universidade de Montemorelos, aqui no México, para o Brasil. E eu fiquei lá só 6 meses. Mas eu estava terminando a minha carreira já. Então, eram meus últimos 6 meses de faculdade. Não, eu era ficado no Brasil. E as viagens não pararam, né? Depois você foi para a Armênia, teve França também. Como que foram essas viagens e o que é que saíram delas? A primeira viagem que eu fiz foi uma viagem missionária para Cuba. Eu não conseguia parar, né? Então foi um tempo muito especial. Da Cuba foi para a França, no tempo. Depois para a Armênia, numa oportunidade que a gente teve de organizar uma viagem missionária, mas pequena. Fomos umas 5 pessoas. E com a ADRA, a gente fez uma aliança para fazer um curso para crianças, uma escola bíblica, né, de férias. E a gente esteve 2 semanas lá, com umas crianças maravilhosas, em um povo muito pequeno, que tinha, acho que, 5 casas, um edifício de apartamentos e uma escola, que foi onde a gente fez o curso, a escola bíblica de férias. E foi para mim uma das melhores experiências na vida. Lá não tinha internet, não tinha conexão, era somente experimentar a vida com as crianças, que eles, depois da escola, depois do curso, eles chegavam para a casa que a gente estava ficando, tocavam a porta e falavam, vocês podem sair para brincar. Que Como nós íamos falar que não, né? Era bom, vamos. Então era a tarde toda brincando com as crianças, caminhando para a montanha, explorando. Para mim foi como ser criança de novo. Então eu entendi o que a Bíblia fala, de que a gente tem que ser como crianças, porque a gente desfruta a vida, compreende mais, se sente mais perto a Deus, né? Não pensando tanto nós mesmos, mas desfrutando e brincando também, e ficando tranquilo que Deus está conosco.
Eu ia adorar essa viagem, viu, Jorge? E me conta, quer dizer que você ganhou em segundo lugar no concurso com um filme? Eu achei muito legal, viu? A Árvore da Poesia. Que história foi essa, menino? Bom, agora eu acho que vocês já notaram que sou muito inquieto, né? Eu não posso ficar no mesmo lugar. No meu último ano na faculdade, eu queria fazer alguma coisa especial. Então, saiu uma convocatória. Essa convocatória, porque eu voltei para a universidade depois do Brasil, fiquei um tempo na universidade. Então, saiu uma convocatória sobre um concurso de cortometragens, né? Mas a convocatória tinha 6 meses, acho, ou 4 meses que estava ativa, e somente uma semana para ela fechar. Então eu vi e falei, nossa, muito tarde, impossível. Mas algo no meu interior falava, não, você pode fazer alguma coisa, somente tem que pensar alguma estratégia para fazer fácil, sem muito dinheiro, o que você pode fazer. Então, eu lembrei de um roteiro que eu tinha escrito antes. Eu falei, bom, tenho esse roteiro, agora a gente precisa de uma equipe de pessoas. Tinha muitos amigos que gostavam das mesmas coisas. E falei também, a gente também precisa, né? Então, o que fiz foi que eu falei com pessoas da faculdade e meu ator principal é o diretor da faculdade, o mesmo que me levou para o Brasil. Eu falei para ele, diretor, por favor, me ajuda. Você tem esse jeito de ator, então vamos fazer. E ele falou, Jorge, eu estou muito ocupado, mas tinha um espaço de tempo. Quando ele saía de alguma reunião, eu pegava ele, gravava, depois ele regressava para a reunião. Eu chamei muitos amigos, eu consegui equipe da escola e uns 5 dias a gente completou a curta, né? Que Pensando legal você melhor. ter esse apoio, né? De toda a galera, dos amigos, inclusive do diretor da universidade. Quem está em casa deve estar curioso aí. Então agora é a hora de você pegar, inclusive, sua pipoca para acompanhar aqui um trechinho que a gente separou desse filme que o Jorge produziu. Vamos acompanhar. Surpreendido com o acontecido, observava a árvore e não via apenas os seus próprios escritos, mas também boas histórias, boas fotografias e ideias de outras pessoas sobre a vida. Às tardes, Estevão olhava para a árvore e pensava: a poesia não é apenas a escrita, mas também a vida, o aprendizado de cada dia, o cultivo de árvores ou ideias que sejam boas, que deem sombra e cresçam. Foi um filme tocante, viu? Saber que as pessoas foram inspiradas por poesias que estavam ali expostas numa árvore. Eu achei a ideia incrível, adorei ver o filme e quero te parabenizar por todas essas iniciativas, viu, Jorge? Você é um grande empreendedor social, artista evangelista, adorei esse título. E que Deus continue te usando, te capacitando, utilizando dessa inquietação que você sente aí para que você continue se movimentando em prol do Evangelho. É muito lindo e inspirador ver a sua história e ver o seu exemplo. Muito obrigada, inclusive, porque eu sei que você teve que acordar mais cedo para participar aqui do Identidade Geral, né? Melhor ainda, assim começo mais cedo tudo. Muito obrigada, Jorge. E para você que estava aqui acompanhando a Identidade Geral, a gente deixa esse recado para que você seja uma inspiração para outras pessoas. De repente você tem aí um talento e você pode utilizar desse talento para falar do amor de Deus para outras pessoas. O Jorge é um grande exemplo, viajou ao redor do mundo, mas de repente se você não consegue viajar ao mundo, você pode viajar aí dentro da sua comunidade, na localidade onde você mora, no seu ambiente de trabalho,
trabalho, na faculdade, enfim. Então que você possa se inspirar com essa história para se movimentar também, para levar o amor de Deus para outras pessoas. Eu me despeço com o coração saudoso, mas na alegria e certeza de que amanhã eu vou ter sua companhia também, hein? Então boa noite, durmam com Deus e aquele cheiro. Tchau, tchau!